Fala galera, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês aí em detalhe um nó muito legal aí para quem usa Zigbee 2 MQTT, um nó que pode aí ser usado para controlar todos os seus dispositivos, assim como assistir a esses mesmos dispositivos, comandar, receber sinais, um nozinho bem completo que vai ser muito legal aí para o nosso conhecimento junto ao Node-RED. Vamos lá, vamos pro vídeo. Fala galera, Diego de volta aqui hoje para apresentar para vocês um nozinho novo aí do Zigbee 2 MQTT, as suas novidades, as suas utilizações possíveis dentro dos nossos processos de automação, assim como também instalação e manipulação do mesmo. Vale dizer que se você chegou no canal aqui agora, não esquece de dar o like, de se inscrever e também se tiver interesse em ajudar cada vez mais o canal, não esqueça de virar um membro aí nosso também. Se por acaso você estiver interessado em ter algum tipo de consultoria, precisar de alguma ajuda dentro do seu projeto, entre em contato com a gente aqui no telefone que está no cantinho do vídeo ou então aí na descrição do vídeo. Bom galera, para poder iniciar aqui, vale dizer que anterior a você começar o processo aqui de instalação do nó, é necessário que você faça a instalação da aplicação e conheça o que é Zigbee 2 MQTT. Não é o objetivo desse vídeo, mas posteriormente eu posso estar falando cada vez mais dele, você adquirindo. Fora isso, dentro do site do Zigbee 2 MQTT, né, .io, você vai poder conhecer o que é o Zigbee 2 MQTT, as possíveis formas de instalação e de utilização, tá? Lembrando que o Zigbee 2 MQTT usa como integrador o MQTT, tá? O nosso integrador universal aí, extremamente poderoso, assim como também o nosso Node-RED aqui para poder estar programando os dispositivos que vão se integrar a partir do Zigbee 2 MQTT. A grosso modo, o Zigbee 2 MQTT é uma aplicação ao qual você pode estar reunindo todos os seus dispositivos Zigbee dentro de um único local, sem ficar muito ligado a marcas, tá? Ele não faz essa distinção, ele apenas entende que se há um código aberto dentro do Zigbee 2 MQTT, ele pode servir como integrador, tá bom? A gente vai estar utilizando aqui, eu vou estar ensinando a usar esse nozinho, lembrando que nada do que você vai ver aqui nesse vídeo, tá, faz uso do Home Assistant. Aqui pode ser usado apenas Node-RED como forma de programação, como apresentação de layout, de front-end, de lugarzinhos para vocês criarem os seus botões de ativação e qualquer outra coisa que você queira fazer. O Node-RED é uma ferramenta poderosíssima e o foco do canal, inclusive, vai curvar um pouquinho para a utilização dele, dado a quantidade de protocolos que vem surgindo e também de possibilidades para poder estar aí tornando o vídeo cada vez mais longínquo dentro da plataforma, evitando assim deixar o vídeo ultrapassado com as dezenas de atualizações, às vezes mensais, que o próprio Home Assistant tem e acaba às vezes quebrando um vídeo ou outro que a gente acaba construindo. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Primeiro como fazer a instalação, tá? O nozinho eu vou deixar aí na descrição do vídeo o nome do nó. Vocês aí utilizando o seu Node-RED, pode vir aqui no canto superior direito nesses três tracinhos, em Manage Palette, depois em Install, vai estar colando esse nozinho aqui e fazendo a instalação. Como vocês podem ver, eu já tenho ele aqui instalado. Primeiro, existem vários tipos, né, de nozinhos para poder utilizar, mas eu estou utilizando aqui a primeira instalação apenas, ok? É dela que a gente vai aprender hoje. Depois de instalado, vocês podem ver aqui que no canto, na barrinha, né, de nozinhos aqui, vão aparecer 4 nós para vocês. E eu vou apresentar um a um. Lembrando que, tá? O que vai acontecer aqui é que a nomenclatura vai seguir a introdução de informação dentro do MQTT. Quando você vê aqui entrada, na verdade é a entrada de informação a partir do dispositivo para dentro do nosso broken MQTT, do nosso gerenciador, tá? Que vai estar acionando, vai estar lendo as nossas entidades, tá bom? Ó, aqui nesse nozinho que a gente chama de in, aqui de entrada, dentro dele vocês vão poder observar que a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é conectar o nosso nó ao nosso servidor MQTT. Vale lembrar que a estrutura funciona da seguinte forma: nossa aplicação Zigbee 2 MQTT se conecta a um broken MQTT que gerencia os nossos dispositivos e, consequentemente, o nozinho aqui do Node-RED se conecta a esse broken também.
fazendo com que nós consigamos aí explorar também os dispositivos que assim foram conectados à aplicação Zigbee 2 MQTT. Nós já fizemos a conexão aqui, mas eu vou mostrar aqui para vocês, tá? No cantinho, nesse lapisinho, você vai dar um nome à sua conexão. Depois você vai colocar aqui o host ou o IP do seu servidor MQTT, tá? Depois o tópico básico, que é sempre Zigbee 2 MQTT, e a porta de conexão, que por padrão é 1883. Se por acaso o seu broker tiver senha, se você estiver tentando fazer essa conexão aqui a partir do Home Assistant, por exemplo, você vai ter que botar aqui o seu usuário e senha do broker MQTT. Basicamente, usando aí o Home Assistant, é o seu usuário e senha do Home Assistant. Você pode estar dando uma senha diferente, usuário diferente, mas é basicamente isso. Assim como também pode estar graduando aí para a integridade da informação que é chegada através do QoS, ou então a utilização de TSL, tá? São informações mais avançadas e não cabem aqui no nosso vídeo nesse momento, tá bom? Estou apresentando basicamente. Joia? Depois de conectado o nosso servidor aqui, vocês vão, assim que baixarem o nó e tiver selecionado o seu servidor conectado, já vão conseguir expor aqui todos os seus dispositivos que estão presentes no Zigbee 2 MQTT, tá? Vocês podem ver aqui que eu tenho bastante dispositivos aqui, é claro que vocês podem ter muito mais ou ter poucos, tá? Mas é basicamente isso. A grosso modo, eu vou aqui dentro do meu Zigbee 2 MQTT, todos esses dispositivos que vocês estão vendo aqui estão expostos agora dentro desse nó para poder serem observados. Esse nó de entrada aqui observa as entidades, de modo que você vai poder aí ter o status das mesmas. Exemplificando, digamos aí que você tenha um sensor de temperatura, um termostato, como esse aqui, perfeito? Ele vai aí, eu selecionando o dispositivo que eu quero observar, dentro do minha saída payload aqui, né, vai existir, né, alguns tipos de saída ao qual a gente vai poder observar. Visto que na hora que você conecta um dispositivo ao seu Zigbee 2 MQTT, algumas entidades são criadas para observação e também para manipulação, tá? Dentro daqui da payload de saída, você vai poder manter a saída completa de informação desse mesmo item de dispositivo, no caso aqui o termostato, ou direcionar de forma pontual. Você pode observar a carga da bateria por porcentagem, a temperatura em Celsius, a umidade em porcentagem, a voltagem da bateria do seu dispositivo e a qualidade do link de conexão entre o dispositivo e o seu hub ou o seu coordenador, como você quiser utilizar. Não vamos tratar de Apple HomeKit aqui, mas as conexões possíveis são essas. Querendo, por exemplo, usar aqui a temperatura, observar a temperatura, você pode simplesmente selecionar aqui e as opções de baixo vão aqui nos dar a possibilidade de, primeiro, toda vez que você der um deploy no seu Node-RED, você pode expulsar a informação, tá, que está contida como status de temperatura, ou então desmarcar essa opção e não fazer isso. Aqui na opção de baixo, ele diz o seguinte: toda vez que houver uma mudança, se a mudança for ou estímulo, se o estímulo for o mesmo, ele não vai expulsar informação nenhuma. Por quê? Como assim? Digamos que o seu termostato está marcando aí 29 graus de temperatura, certo? Se no momento que você restartou, deu um deploy no seu Node-RED, ele ainda se mantém com 29, não vai expulsar essa informação. Ele não vai se repetir. E você pode aqui filtrar essa iniciativa, ok? Eu vou manter aqui para dar um start, para poder expulsar a informação durante o start, para a gente testar se o que eu marquei aqui agora está funcionando corretamente. Vou dar um done aqui, também vou puxar aqui um deploy para a gente poder saber se ele está expulsando a informação corretamente, beleza, galera? Bom, vou dar um deploy aqui e vamos aguardar para ver se ele vai se interconectar e também mandar a informação. Vamos lá, vou esperar aqui agora. Bom, eu não tive mudança na informação do meu termostato, portanto, ele ainda não envia informação.
Quando existe informação mudança, ele envia para poder ser modificada aqui, perfeito? Essa informação vai servir como exemplo para você poder estar montando outras automações, acionamentos baseados na temperatura. Vale lembrar que diferente aí dos nossos nozinhos dentro do Home Assistant, você não tem como filtrar uma iniciativa senão usando um outro nozinho dentro do Node-RED. Vale lembrar que aqui, diferente do uso, como eu disse, no Home Assistant, nós vamos utilizar apenas os nós do Node-RED. E, de certa forma, eles funcionam um pouquinho diferente. Se por acaso eu tivesse que filtrar uma informação aqui do meu termostato, eu usaria um switch, coisa que, por exemplo, dentro do nosso Home Assistant, você com um nozinho só conseguiria fazer. Perfeito? Vocês poderiam, por exemplo, aqui filtrar, deixar passar apenas se a temperatura estiver em 29, tá? E só assim ela passaria para o debug ou acionaria a nossa automação. Esse é o nozinho in, tá? De entrada. Agora nós vamos para um outro nozinho aqui, que é o get. O que ele faz? Na verdade, ele é comparando com o uso dentro do Home Assistant, ele é um current state. Ele busca o estado atual de determinada entidade e expulsa ela na saída aqui desse mesmo nó. Para isso a gente tem que fazer a seguinte configuração, eu vou apresentar a vocês. A gente precisa aqui de um gatilho para estar lendo essa informação e um debug para poder estar expondo a informação que vai sair do nosso dispositivo. Clicando aqui dentro do nosso nozinho, né, de get, a gente vai fazer a seguinte coisa. Primeiro selecionar o nosso servidor. Depois, o que a gente vai fazer aqui é selecionar o nosso mesmo termostato. E ao invés de pegar uma mensagem completa, eu vou de novo setar a minha temperatura. Isso significa que diferente do nozinho de in, ele não vai se manifestar quando houver uma interação, uma modificação. Ele só vai se manifestar quando for estimulado pelo nosso ali, nosso timestamp, perfeito? Bom, feito isso, selecionado o nosso dispositivo, visto que a gente quer saber a temperatura dele, eu vou dar um done aqui agora e um deploy para a gente poder estar verificando o funcionamento do mesmo. Vamos lá, vou dar aqui agora uma verificada e como vocês podem ver, no mesmo momento a gente já tem aqui a saída da temperatura do meu termostato. Tá? Se eu quiser saber, por exemplo, a carga de bateria, basta que eu modifique aqui para a bateria, né? E venho aqui, dou um deploy e de novo eu venho aqui e estimule o uso do nó. Vamos lá, perfeito, eu tenho aqui 64% de bateria desse meu termostato. Simples e sucinto. Nós que vamos poder aí propiciar muitas coisas para vocês sem aí usarem a camada de interação do Home Assistant. Eu venho aqui dizer para vocês que, apesar do Home Assistant ser um integrador incrível, uma plataforma incrível, muitas vezes, pelo menos para mim que trabalha profissionalmente com isso, eu tenho tido muitos problemas com as atualizações constantes do próprio processo. Entendo que para um entusiasta isso tende a ser inclusive muito animador, ter sempre atualizações a se fazer. Mas para quem trabalha profissionalmente, para quem quer um produto que não faz questão dessa pequena felicidade, digamos assim, de atualizar o seu sistema, isso é um problema, tá? Então, dado a isso, se você quiser usar o seu dispositivo Zigbee diretamente ligado à sua integração Zigbee 2 MQTT, sem ficar passando pelo Home Assistant e talvez uma problemática que ele venha trazer, você pode usar esse nozinho aqui tranquilamente, beleza, galera? Bom, agora vamos para um outro nozinho aqui, que é o out, tá? Que vai ser aqui a nossa saída para dentro do nosso MQTT e, consequentemente, executar um serviço dentro do nosso Zigbee 2 MQTT, ligar uma luz ou fazer qualquer tipo de manipulação de switch ou qualquer coisa que esteja instalado lá dentro, tá? Eu vou pegar aqui apenas um timestamp, perfeito. Vou colocar ligado aqui ao nosso nozinho e vamos manipular uma entidade aqui, digamos assim. Depois de conectar o meu servidor, eu vou encontrar aqui um exemplo aqui, uma lâmpada Zigbee, uma luminária que eu tenho aqui, e vocês vão poder manipular tranquilamente. Aqui nós temos a opção de comando. O que seria isso? Seria a característica de acionamento que a gente vai querer ter diante a esse dispositivo, perfeito? E você pode aqui, nesse momento, na setinha aqui de opção esquerda, marcar
usando o próprio Zigbee 2MQTT e a sua metodologia de acionamento, ou então fazer variações disso através de payload, JSON, STR, ou então aí não fazendo absolutamente nada, ou usando aí o HomeKit, que não é o nosso caso, tá? Nesse momento, eu vou manter apenas o acionamento através do Zigbee 2MQTT. E aqui do lado, tá? A gente tem as opções de iniciativa para com essa luminária. Quando geralmente é uma luz, né? Essas opções aparecem aqui como iniciativa de acionamento. Brilho e vários tipos de movimentação perante ao brilho, cores, vários tipos de integração quanto à cor, temperatura, posição, tudo isso pode ser usado aqui. É padrão essas interações. Não posso dizer para você que está assistindo e que tem uma lâmpada que todas essas interações funcionarão perfeitamente. De forma genérica, o desenvolvedor do Zigbee 2MQTT usa um padrão que muitas vezes não se adequa perfeitamente ao dispositivo que você tem. Então, assim como tudo dentro da automação, vai caber a você muito estudo, muita paciência, muita tentativa e erro e muito aprendizado. A curva dentro da automação e usando qualquer tipo de vertente dentro do nosso processo, dos nossos vídeos, tende a ser acentuada, mas sempre muito prazerosa e gratificante. Então, continuando aqui, eu vou dar um exemplo básico que nós vamos só acionar, tá? essa luminária, sem setar nenhum tipo de configuração, perfeito? Na opção de baixo, aqui de payload, ela diz o seguinte, beleza, Diego, qual vai ser a mensagem, tá? A forma de mensagem que a gente vai enviar lá para dentro, o comando em si que a gente vai enviar para dentro dessa lâmpada. Já sabemos aqui que nós temos aqui a possibilidade de on, off e de alternar, tá? Eu vou mudar aqui de novo o parâmetro para que eu use a mesma característica, a mesma metodologia do Zigbee 2MQTT e posteriormente eu vou estar explicando por que isso, tá? É sempre mais simples para a gente que está usando. E dentro dessas possibilidades eu tenho, assim como mostrado lá em cima, as três que ele me dá. Ligado, desligado, alternado, inclusive para uso de fechadura você tem algumas outras possibilidades. Como eu disse, o desenvolvedor do próprio Zigbee 2MQTT te dá as possibilidades de você fazer determinadas outras coisas, né, dentro aí de um padrão que ele cria do próprio layout aqui. No nosso caso, eu vou marcar um on, porque toda vez que esse nó for acionado, eu quero que ele ligue a minha luminária, sem setar características, vermelho, temperatura, brilho, sem nada, tá? Eu quero apenas que ligue. Para isso, o nó já está configurado e no momento que a gente aciona, a luminária liga tranquilamente, tá? Perfeito, tem um acionamento aqui, o estado on já foi modificado. Você pode vir aqui criar, tá, o antônimo, tá, o contrário desse mesmo nó, apenas vindo aqui e sentando o off. Perfeito, nós vamos dar um deploy aqui e de novo a gente tem aqui a forma de desligar esse mesmo dispositivo. Vale lembrar, galera, que nesse projeto aqui eu estou usando o Node-RED, o Zigbee 2MQTT, o Broken, tudo local, em um sisteminha mínimo que custa o mínimo possível. E se você tiver o desejo de ter esse tipo de integração, pode entrar em contato com a gente que eu vou estar aí te auxiliando para poder ter esse tipo de benefício dentro da automação tranquilamente, sem dor de cabeça, nada que fuja à realidade de poder comprar ou não. Não estou aqui também para ofertar produtos de forma nenhuma, porque eu não acredito nessa filosofia, mas vocês podem entrar em contato com a gente aí, que a gente vai estar aí indicando as melhores formas de você ter o que você está vendo nesse vídeo aqui, beleza? Bom, galera, esse nozinho de out já foi demonstrado aqui de forma simples, mas você vai dizer para mim, Diego, eu tenho aqui um interruptor, e nesse interruptor, quando no meu Zigbee 2MQTT, é meio difícil de eu fazer o acionamento, porque ele aparece como uma entidade só, mas eu não consigo fazer o acionamento pontual. Bom, vale lembrar que nesse momento a gente tem que recorrer à documentação do nosso desenvolvedor da aplicação Zigbee 2MQTT, para expor assim os dispositivos e como a gente vai estar acionando cada coisa, perfeito? Vou voltar para dentro do site aqui do Zigbee 2MQTT e a gente vai vir aqui em dispositivos e esperar ele carregar aqui os dispositivos. Eu vou dar um exemplo aqui de um interruptor, né, Tuya de 4 botões. Vamos lá, vou pegar aqui, ó.
Vamos esperar ele carregar aqui os nossos botões. Vamos tentar achar aqui o dispositivo ao qual a gente vai poder usar aí. Deixa eu ver. Olha só, nós temos aqui... Ah, perfeito. Nós temos ele aqui, ó. Beleza. E aqui dentro das configurações do dispositivo, o nosso próprio... nossa própria aplicação, nosso próprio site aqui diz como a gente vai se comunicar com ele, perfeito? E as possibilidades são as seguintes, verificando aqui, ó, para a gente poder, são 4 botões, e eu comecei a verificar, você também pode verificar, que os botões são separados em states, aqui ó, tem o L1, L2, L3, a gente vai estar copiando esse código aqui e levando ele para dentro da nossa aplicação no Node-RED, para estar aí fazendo o acionamento do mesmo, tá bom? Vale lembrar que é muito simples, não tem dor de cabeça e vocês vão poder fazer o acionamento desses itens mais complicados tranquilamente, perfeito? Bom, aqui dentro do Node-RED eu vou pegar um nozinho de acionamento aqui também e vou estar configurando ele, perfeito? Vamos lá. Eu tenho aqui um interruptor, beleza, ó, interruptor 1, joia, perfeito, e dentro dele eu tenho 4 canais. Diferente da nossa luminária, nós não temos opções de acionamentos aqui. Perfeito? Então, o que eu vou fazer com vocês? A gente vai precisar fazer uma configuração. Bom, o comando a ser enviado para dentro do nosso dispositivo via MQTT tem que ir através de uma mensagem payload. É assim, é uma carga que vai ser recebida pelo nosso dispositivo, interpretada e acionada. Vale lembrar que o nosso interruptor é entendido como uma única unidade. Por isso é que a gente vai ter aqui que configurar que entidade dentro dessa única entidade deve ser acionada, tá? Uma entidade dentro da outra, certo? Então a gente vai mudar aqui o tipo de mensagem que a gente vai enviar, vai colocar um JSON e depois a gente vai colar o código que a gente copiou, perfeito? Vocês podem ver aqui que eu estou acionando o botão número 1 do meu interruptor 1, perfeito? E aqui eu vou colocar o acionamento. O acionamento são aquelas alternativas que o próprio site já deu pra gente aqui, ó, que é o on, o off e o alternar. Joia? Então aqui dentro eu vou colocar on. Geralmente é em maiúsculo, tá? Vocês colocam o comando em maiúsculo e ele vai funcionar corretamente. Joia? Bom, com isso eu tenho aqui um acionamento de um botão com 4 canais, usando aqui através do Node-RED e o Zigbee 2 MQTT de forma direta, perfeito? Vou aqui agora ativar. Vamos verificar se ele vai dar o OK aqui na nossa mensagenzinha de status. Perfeito, nós já temos aqui o acionamento de forma perfeita e sucinta, ele já funcionando tranquilamente aqui. Para poder alternar, a gente vai vir aqui e vai fazer o quê? Eu vou mudar aqui para off. Assim eu desligo, tá? Joia. Vou dar um done aqui e pronto. Vou agora dar um on, ele desligou. No caso aqui é a minha luz de banheiro e para vocês poderem ver que está funcionando corretamente, assim como também entender um pouquinho do nó de entrada, eu vou modificar ele aqui, ó, e vou botar para poder ele ler. E visto que você está observando nesse momento, opções de status de um canal, de uma entidade vai ficar visível. Vamos para o interruptor 1, tá? Não quero uma mensagem completa. Vocês viram que eu estou acionando ali o status L1, então aqui quando eu seleciono no Zigbee 2 MQTT o status que eu quero, eu marco a opção 1. Perfeito. Então toda modificação que houver, no momento que eu ligar e desligar, vocês vão poder ver, perceber visivelmente o acionamento desse dispositivo. Eu vou tirar isso aqui. Na verdade eu não vou tirar, eu vou filtrar o comando ON. Não vou filtrar por on e off. Primeiro vamos verificar qual o comando que ele vai enviar aqui. Se é on, off ou verdadeiro e falso. Joia, olha só. Salvei. Agora eu vou vir aqui e vou ligar a lâmpada. Ó, vocês podem ver que nós temos aqui, nesse momento, o acionamento do canal. Perfeito? Agora o que eu vou fazer é filtrar. Lembra que eu disse a vocês como é que a gente se manifestaria em referente aqui a filtragens de comando? Então a gente vai vir aqui, ó, a mensagem é um payload, e a gente vai filtrar aqui em on, assim como também vai filtrar em off. Perfeito? Agora eu vou separar aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor. Joia.
e vamos agora alternar o acionamento desse interruptor para ver se está funcionando adequadamente. Vou entrar aqui também e vou tirar essa mensagem recebida aqui e tirar a conexão da mesma, tá? Por isso que ele enviou 2 ons aqui, porque ele conectou no momento que eu mudei o status e mandou 2 ons. Então eu vou setar aqui dentro da configuração, assim como a gente viu anteriormente, para ele não repetir a mensagem. Vou pegar aqui, vou dar um done, outro deploy, e dessa vez eu vou desligar o interruptor. Vamos lá, estava conectando, ligar, e agora nós vamos desligar. Perfeito. O que aconteceu aqui foi que nós conseguimos observar o status do interruptor, assim como também fazer o acionamento do mesmo. O off na mensagem de baixo e o on na mensagem de cima. Perfeito, galera? Bom, a utilização, como vocês podem ver, é muito simples. É sempre válido dizer a vocês que cabe a investigação e o desenvolvimento do projeto de vocês a partir do estudo do mesmo, assim como também você elaborar aí as características e as configurações adequadas para o projeto que você tem. Não adianta aqui eu abranger muita coisa e acabar destoando do principal objetivo do canal e também do vídeo, que é ensinar de forma simples o uso do mesmo. Joia? Agora eu vou explicar para vocês a utilização do último nó. É muito incomum, tá? Não um uso, não vai existir muitas pessoas que vão fazer o uso do mesmo, mas é bom explicar o para que ele serve. Lembrando que sempre em vários projetos, coisa como eu disse, não é comum, muitas pessoas têm às vezes mais de um Zigbee 2 MQTT. Imagine que você tem aí 2 hubs na sua casa, tá? Que você tenha 2 projetos usando 2 Zigbee MQTT e que você tenha a possibilidade de interligar os mesmos, tá? No momento que vocês podem ver aqui, eu tenho o meu servidor MQTT único aqui, mas se eu tivesse um outro, eu poderia adicionar outro servidor aqui, tá? Dar um up nele, que ele se conectaria com esse outro servidor e eu ia poder observar as mensagens que estariam sendo executadas dentro desse outro servidor e também conseguiria atuar dentro desse outro servidor. Esse nozinho aqui faz uma ponte, o bridge é uma ponte, né, entre o servidor atual e um outro servidor para estar executando outros serviços. Esse é um dos benefícios do uso do MQTT, que posteriormente a gente vai estar desmiuçando cada vez mais dentro do canal. Bom, galera, o conteúdo é simples, tá? O uso é simples. Espero que vocês tenham gostado da apresentação desse nó. E assim como eu disse a vocês, a gente vai ter mais vídeos assim, apresentando novos nós, novas possibilidades de integração. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau.